Oi, gente. Meu nome é Ana Clara, sou estudante de medicina. Atualmente estou no quarto período e hoje eu vou falar sobre um assunto que tá aí no título, né, que é a declaração de óbito. Eu já tava para gravar esse vídeo tem um bom tempo, porque uma amiga minha me pediu, porque ela infelizmente não teve a oportunidade de estar presente nessa aula, mas era um tema que ela tem curiosidade. Eu tava lendo primeiro o resumo que eu tinha feito, só que eu falei, vou ler, a gente discute aqui, conversa aqui, é como se a gente estivesse estudando aquele mesmo caso de sempre, como funcionam os meus vídeos, né? Então, assim, a gente sabe que a declaração de óbito, ela é um documento do sistema de informação sobre mortalidade. Então, ela é um documento do SIM, e ela vai ter dois cunhos, que é justamente esse cunho de você informar o governo para ele para ter dados epidemiológicos, mas também no caso legal, quando você quer para liberação de um sepultamento, por exemplo. Porque você não pode enterrar, você não pode sepultar uma pessoa se você não tiver a declaração de óbito. Então ela tem essas duas principais funções, sabe? Para fins epidemiológicos, porque ela é um documento do SIM, e para fins de cunho civil, que é justamente o sepultamento. Então, olha só, é um documento do Sistema de Informação sobre Mortalidade que certifica a ocorrência do óbito e as suas causas. Aí eu falei que as duas principais funções epidemiológicas de cunho civil. A causa básica do óbito que é utilizada nas estatísticas de mortalidade. Então, vamos supor, por exemplo, a pessoa ela vai lá e falece de dengue. Então, essa informação, a morte dela, da dengue, vai lá para o governo e o governo vai criar estratégias em cima disso para saber lidar. Isso aí é outras partes, enfim. A declaração de óbito, ela é um documento obrigatório, tá? Então, se o paciente lá faleceu e você estava prestando assistência para ele, não tem essa, não tô afim de fazer a declaração de óbito. Não existe isso. Você tem que fazer a declaração, é obrigatório, tá? É preenchido exclusivamente pelo médico, é um ato médico, então apenas o médico pode preencher a declaração de óbito. E para a prova de residência, que meu professor falou que cai muito, é que existem três tipos de vias da declaração de óbito, que existe a via branca, a via amarela e a via rosa. Eu vou tentar mostrar a foto aqui para vocês. Nossa, aquela luta de sempre. Não vou conseguir, não tenho editor. Aí eu fiz pesquisa aí na internet, tá? Para ver melhor. Mas enfim, a via amarela, vou ler aqui, ó. Essa via que a gente tira, ela é entregue para os familiares. Então, com essa via que a família consegue realizar o sepultamento. Com essa via, a família leva lá para o cartório e a entrega no cartório para sepultar. A via branca, ela vai ser encaminhada para a Secretaria Municipal, porque essa via branca é ela que vai ser levada lá para o SIM, Sistema de Informação de Mortalidade. E a via rosa, ela vai ficar no local onde ocorreu o óbito, por exemplo. Então, olha só. Via amarela. Essa via é entregue para os familiares. Com essa via, a família consegue a certidão de óbito no cartório. Então, ela, obviamente, vai ser entregue no cartório para realizar o sepultamento. A via branca será encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde para fornecer informações ao SIM. E a via rosa, ela fica arquivada no serviço médico que o emitiu, ou seja, ela fica no estabelecimento de saúde onde aconteceu o óbito, sendo anexada ao prontuário médico do paciente. Então, se o paciente faleceu no hospital, a via rosa, ela vai ficar no hospital. Aí, sobre a imagem que eu mostrei, tem algumas anotações. Ó, a primeira via, a via branca, aquela que vai para a Secretaria Municipal. Recolhida nas unidades notificadoras, ficando no setor responsável pelo processamento dos dados, na instância municipal ou se não estadual. Aí a dica, branca, banco de dados. Banco de dados a gente sabe que fica lá com o governo. Então é uma dica que a gente tem. A segunda via, que é a via amarela, ela entregue à família para registrar no cartório, para o registro no cartório civil, onde deve ficar arquivada para os procedimentos legais. A amarela, antro familiar. Então tem
cunho familiar, entendeu? Outra dica, né? E a terceira via, que é a via rosa, ela permanece nas unidades notificadoras para os óbitos notificados pelo estabelecimento de saúde, IML ou SVO, devendo ser anexada à documentação médica do falecido. Então, PINC, que é rosa em inglês, PINC prontuário, PP. Então, via branca, banco de dados, via amarela, antro familiar e via rosa, PINC prontuário. Todas essas vias, gente, elas possuem um número único. Então, se você recebe lá, por exemplo, você acha que você tem uma certa quantidade dessas vias lá e tem um número em cima dela, o registro. Então, é como se cada falecido, vamos dizer assim, tivesse o seu próprio número, né? A sua própria forma de identificar. Agora, quais são os princípios éticos que o médico deve ter? Veracidade das informações. Então, se o paciente morreu por câncer, eu não posso colocar que ele morreu por dengue, por exemplo. Confidencialidade de dados. É claro que alguns dados não podem ser fornecidos. Vou falar justamente sobre isso mais para frente. E responsabilidade profissional, né, que a gente deve ter. Novamente, o médico, ele tem a obrigação de emitir a DO, tá, gente? Ele tem que omitir. Aí, atenção, a gente nunca, jamais deve assinar a DO sem ter visto o corpo pessoalmente. Foi que ano passado, não lembro se foi ano passado, se foi ano retrasado, acredito que seja ano passado. Como eu não tenho TV aqui no meu quarto, geralmente eu fico sem saber do mundo. Então eu tava vendo um jornal no YouTube e eu acho que se vocês pesquisarem, vocês vão achar. E tava aparecendo o caso lá de eu acho que era um político, ele se fingiu de morto, gravaram um vídeo dele morto e enviou para um médico lá de outro estado. Através do vídeo, o médico comprovou, falou, deve estar morto mesmo. Então, ele preencheu na DO. Gente, não pode fazer isso, jamais. Você só pode preencher a DO se você viu o corpo pessoalmente. Então, olha só, nunca devemos assinar uma DO sem examinar diretamente ao corpo. Nunca podemos até não ter presenciado o óbito. Não, nunca. Aliás, nunca. Podemos até não ter presenciado o óbito no exato momento em que ocorreu. Mas a gente tem que examinar. Então, vamos supor o seguinte. Eu tô cuidando do meu paciente lá, aí deu o horário do meu plantão, meti o pé, fui embora para casa, aí tive que voltar, e na hora que eu voltei, por exemplo, o paciente estava morto. Então, assim, eu não estava no momento em que o paciente morreu, mas, como ele morreu, eu tenho que preencher a DO, sabe? Então, podemos até não ter presenciado o óbito no exato momento em que ocorreu, mas a gente tem que examinar o corpo, tá? Portanto, é vedado, é proibido atestar óbito quando não tenha verificado pessoalmente ou quando não tenha prestado assistência ao paciente. O que aconteceu lá naquele caso lá que eu falei? Primeiro, o suposto político, se eu não me engano, não tenho certeza, gente, não me lembro muito bem, mas ele era do Rio de Janeiro e quem emitiu a DO foi um médico, acho que da Bahia, do Nordeste lá. Ele não viu o corpo pessoalmente e ele não tava dando assistência pro suposto paciente, né? Então, nessas duas situações, ele tá errado. Ele não deveria ter emitido a DO. Salvo, então você é um médico. Você não prestou assistência para o paciente, mas ele foi lá e faleceu. O que faz? Se eu não prestei assistência para ele, eu não devo emitir a DO? Deve, porque olha só. É vedado atestar óbito quando não tenha verificado pessoalmente ou quando não tenha prestado assistência ao paciente, salvo no último caso, se fizer como plantonista, então se eu for um médico plantonista, se eu for um médico substituto ou em caso de necrópsia e verificação médico-legal. Porque eu vou entrar aqui que vai ter diferenças de quando for morte natural e quando for morte não natural, que é morte por causas externas. Porque a morte natural, o médico ele emite a DO.
Se a morte for por causas externas, aí não é o médico que emite a DO. Aí a gente vai ter que enviar o corpo para o IML e através do IML lá, o perito médico e tudo mais que vai avaliar que vai emitir a DO, sabe? Então eu vou entrar isso mais para frente. Então a gente sabe que a gente nunca deve emitir a DO se a gente não presenciou aliás, se a gente não examinou o corpo pessoalmente e se a gente não prestou assistência médica para o paciente, salvo se eu for médico plantonista, se eu for médico substituto, se for em casos de necrópsia ou médico legal, tá? Então, assim, outra coisa, é vedado deixar de atestar óbito do paciente ao qual vinha prestando assistência médica, exceto quando houver indícios de morte violenta. Foi o que eu havia acabado de falar aqui agora. Porque aí, se você suspeitar que teve indícios de morte violenta, aí, meu filho, você encaminha para o ML e ia lá no ML é com eles, entendeu? Não é o seu papel. A não ser que você seja médico do IML, né? Aí vai ser o seu papel em si. Então, o que o médico não deve fazer? Assinar a DO em branco. Gente, jamais. Por exemplo, você está trabalhando no hospital, já vou deixar assinado lá meu nome, porque tem as partes, talvez eu grave um outro vídeo à parte explicando como que se preenche a DO, se vocês quiserem, deixa no comentário ou me manda mensagem. Vou então assinar meu nome, deixar minha assinatura lá para aproveitar poupar tempo. Gente, jamais. Jamais, tá? Não assina a DO se ela estiver em branco. Preencher a DO sem ter examinado o corpo pessoalmente e cobrar pela emissão de DO, gente. A DO, ela é um direito que a população tem. Você não deve cobrar, mas tem um porém. Sempre tem um porém que você pode cobrar. O que você pode fazer? Olha só. Se você não for um médico, se você não for um médico que tem a obrigação de emitir a DO, ou seja, você é um médico que não acompanhava o paciente, mas foi chamado para ver o corpo, a família quis contratar um médico para ver o corpo, um médico afora, aí nesses casos você pode cobrar. Então, se o paciente, vamos supor, por exemplo, ele morreu em casa, aí chamaram o médico particular para analisar o corpo, aí você pode cobrar pela consulta, não para emitir a DO, tá? Você cobra a consulta em si. Aí a gente entra numa parte importante, não que as outras não sejam, mas essa aqui, ó. Quando emitir a declaração de óbito? Quando emitir a DO? Se houve óbito, deve ter, obviamente, a declaração de óbito. Então, paciente morreu, vai lá, emite a declaração de óbito. Agora, já entra em umas partes mais complicadas. Seguinte, criança tá lá gestante, aí criança ela nasce viva, passa alguns minutos, segundos, ou talvez horas assim, infelizmente ela vai morrer. Se a criança ela teve algum batimento cardíaco fora do útero, ou se ela teve alguma incursão respiratória fora do útero da mãe, a gente chama isso até de vida extra-uterina, fora do útero, ela se encaixa como óbito, né? Então, ela viveu, ela morreu, então você emite a declaração de óbito, entendeu? Agora, para natimorto, que é o óbito fetal, né? Já é mais complicado que para você emitir a DO, tem 3 características em que você pelo menos deve ter uma delas. É chuva? É chuva. Uma delas que acontece. Se o feto, ele nascer... Calma. Se o som ficar um pouquinho ruim, é por causa da chuva. Eu vou tentar falar mais alto. Então vamos lá, eu parei no óbito fetal, que é o óbito no caso do natimorto, né? Se o feto se ele for maior ou igual a 20 semanas, se ele pesar maior ou igual a 500 gramas, ou maior ou igual a 25 centímetros,
Basta uma dessas características para você pedir, para você assinar a DO. Agora, caso o feto não seja maior que 20 semanas de gestação, não tenha pesado maior ou igual a 500 gramas ou a 25 centímetros, você não é obrigado a emitir a declaração de óbito. Mas caso a família queira fazer o sepultamento, aí você pode emitir, tá? Não é obrigado. Meu professor até falou, estava citando um caso de uma médica que infelizmente aconteceu essa morte, né? Teve um natimorto. Ela não emitiu a declaração de óbito, mesmo a família querendo fazer o sepultamento, o que a família fez lá e processou ela, né? E a gente quer evitar a maior quantidade de processos possíveis, né? Então, se a família ela quiser fazer o sepultamento, aí você pode emitir a declaração de óbito, mas não é obrigatório, tá? Aí, então, uma dica: não devemos emitir declaração de óbito para peças anatômicas. Isso, quando eu estava estudando isso, gente, eu nunca tinha parado para pensar isso na minha vida. Vamos supor o seguinte: houve uma situação de trabalho em que o paciente perdeu a mão. Eu nunca, na minha vida, passou pela minha cabeça o que acontecia com essa mão. É claro, gente, que você não vai emitir uma declaração de óbito para a mão, né? Aí o que você faz? Aí, então, assim, não devemos emitir declaração de óbito para peças anatômicas amputadas, tá? Caso o paciente ele queira realizar o sepultamento do membro, caso ele queira enterrar o membro, você pode emitir uma coisa que a gente chama de relatório médico com papel timbrado, tá? Então, declaração de óbito para peças anatômicas amputadas, mão, perna, braço, o que for, dedo, sei lá, não emite declaração de óbito. Você emite o relatório médico com papel timbrado, tá? Aí lembra que eu havia citado sobre que quando você for fazer a declaração de óbito, essas coisas, você também tem que respeitar o sigilo médico, o sigilo profissional, porque é que hoje em dia, meu professor falou que hoje em dia não existe isso. Mas se estava na aula, estava no slide, eu vou acabar citando aqui. Então, olha o seguinte: seguradoras versus a declaração de óbito. É vedado o médico preencher qualquer documento de seguradoras. Você só pode fornecer você só pode fornecer informações da DO, do prontuário jamais. Então, no caso, eu falei ao contrário. Então, realmente, as informações da declaração de óbito, então você pode fornecer. Agora, do prontuário, jamais, gente. Tanto que o prontuário, ele, vamos dizer assim, que é o documento médico mais sério que a gente tem, né? Aí a gente entra na parte que eu falei que da morte natural, da morte violenta. E isso é muito importante porque vou entrar nos quadrozinhos aqui. Tem até uns casinhos aqui no final para a gente pensar juntos, tá? Então, onde que eu parei? Ó, o que seria a morte natural? Morte natural é a morte decorrente de qualquer doença ou processo natural mesmo. Então, se o paciente morreu por uma doença, por infarto, aí é a morte natural. O paciente morreu por morte morrida, o paciente, no caso, morreu de velhice, por exemplo, morte natural. O que seria morte externa ou, se não, morte violenta? Trauma, acidente, assassinato, suicídio. Então, olha só, nos casos de morte externa, foi o que eu falei, o corpo ele deve ser encaminhado para o IML. Só que assim, atenção, o IML ele não descobre como que morreu, apenas se houve homicídio ou não, tá? Quem descobre a causa da morte é o perito médico lá. Então, olha só, então a gente entra numa parte importante aqui. Então, vocês entenderam que morte natural é aquela morte por qualquer doença ou processo natural da vida. E morte violenta ou morte externa, que eu ouvi falar, externa, pode ser trauma, homicídio, suicídio, acidente, etc, né? Então, vamos primeiro com a morte natural, quando você tem assistência médica. Olha só,
com assistência médica. Então, o médico assistente, aquele que acompanhou o paciente, ou o médico substituto, ele que deve preencher a DO. Então, sempre que impossível, em todas as situações, o médico que vinha prestar atenção, atenção médica, assistência médica, que deve prestar a DO. Foi o que eu falei. Exceto caso salvo, se você tiver um plantonista, se você for um médico substituto, entre outros. Óbitos de pacientes sobre regime ambulatorial é o médico designado pela instituição que prestava assistência, tá? Então, com assistência médica é o próprio médico assistente, ou se não, o substituto. Óbitos em local ambulatorial é o médico escolhido pela assistência lá, né? Pela empresa, designado pela instituição, né, que prestava assistência médica. E pacientes em tratamento de regime domiciliar é o médico da estratégia de saúde da família ou o programa familiar que deve prestar assistência médica. Então, vamos supor assim, paciente, ele tem alguma comorbidade que impeça ele de ir na UBS, por exemplo. Aí você faz atendimento com ele em casa. Ele foi lá e, infelizmente, faleceu em casa. Aí quem vai emitir a declaração de óbito vai ser o médico da estratégia de saúde da família. Então vamos lá. Repetindo, que a gente precisa ter isso na nossa mente, tá? Para a prova de residência, mas também para a vida. No momento, para a prova de residência. Morte natural com assistência médica no hospital é o médico que estava prestando assistência que deve preencher a declaração de óbito, ou se não, o médico assistente. Foi em situação em local ambulatorial, é o médico designado pela instituição que vai preencher a declaração de óbito. Paciente que estava com assistência domiciliar vai ser o médico da assistência da família, da estratégia de saúde da família, tá? Aí tem uma atenção. O SVO, gente, que eu esqueci agora, qual que é a sigla para SVO, mas eu acho que é serviço de alguma coisa. Olha só, o SVO, ele pode ser acionado para emissão de declaração de óbito, tá? Em qualquer das situações acima, que a gente citou. Em regime ambulatorial, em assistência médica ou regime domiciliar. Qualquer uma dessas situações, o SVO pode ser chamado. Só em caso o médico não consiga correlacionar o óbito com o quadro clínico registrado nos prontuários. Então, vamos supor o seguinte, lá no prontuário tá que ele morreu de uma coisa, aí você vai lá, pesquisa e vê que não tá certo isso que tá no prontuário. Aí você chama o SVO. Dei uma pausa porque eu esqueci a sigla, mas SVO é Serviço de Verificação de Óbito, tá? É um órgão público que realiza necrópsias para determinar a causa de mortes naturais, mas sem causa definitiva. Então, tipo assim, sem assistência médica, ou suspeita de doença sob investigação epidemiológica, ou quando não há indícios de violência, tá? Então, só caso médico não consiga, novamente, você só chama o SVO em uma daquelas situações acima, se o médico não conseguir correlacionar o óbito com o que está no prontuário. Agora, por exemplo, o paciente faleceu, não teve assistência médica em nenhum lugar, ele não teve ajuda domiciliar, ele não estava em regime ambulatorial, ele não estava em ambiente hospitalar, por exemplo. Aí, se a localidade em que esse caso aconteceu não tiver SVO, não, olha, aliás, se não tiver SVO, o médico do serviço público de saúde mais próximo ali que deve fazer. Agora, se tiver na ausência do médico, então é qualquer médico. Então, lá no local, não teve assistência médica, não tem SVO, vai ser o médico do SUS. Não tem médico do SUS, qualquer médico. Agora, Ana Clara, e se no lugar lá tiver SVO, o que você vai fazer? Obviamente vai ser o médico da SVO. E se quando tiver localidade sem médico?
for, por exemplo, num cantão de roça aí, um responsável do cartório de registro, junto com outras duas testemunhas que vão emitir o DO. É chato essa parte? Na minha opinião, eu acho. Então vamos lá. Morte natural. Quem emite a DO? Quem emite a DO com assistência médica? O médico assistente médico ou o médico substituto. Regime ambulatorial. O médico designado pela instituição. Paciente com assistência domiciliar, médico de estratégia de saúde da família e comunidade. Pode chamar o SVO em aquelas situações, naquelas situações acima? Pode. Em que situação? A situação em que o médico assistente não consiga correlacionar o óbito com o que está no prontuário. Aconteceu lá a morte do paciente sem assistência médica. Se tiver SVO, vai ser o médico da SVO. E se não tiver SVO? Aí vai ser o médico do SUS. O médico do serviço público. Ah, Ana Clara, não tem um médico do SUS, então é qualquer médico. E se for num local sem um médico? Aí vai ser uma pessoa que faz o registro do cartório, mais outras duas testemunhas que vão emitir o DO. Agora, morte não natural, né? Que morte externa, né? De causas externas. Se na localidade tiver o IML, aí você envia para o IML. Ana Clara, quem vai emitir a ADO? O médico legista, o perito médico. Então, olha só, em localidade com IML, o médico legista, qualquer que tenha sido o tempo entre o evento violento e a morte do paciente. Então, por exemplo, o paciente levou um tiro, foi para o hospital, e lá no hospital ele faleceu. Vai ser o médico plantonista? Vai ser o médico assistente? Vai ser o médico substituto? Ou vai ser o médico legista? Vai ser o médico legista porque, por mais que ele morreu no hospital, não foi doença, não foi causa natural. Foi violento, foi morte violenta, foi por causa de um tiro. Então, é o médico legista no ML. Envia para o ML, vai ser o médico legista que vai emitir a DO. Ah, Ana Clara, e se aonde aconteceu o acidente não tiver o ML? Então, é qualquer médico, tá? Qualquer médico ou mesmo outros profissionais, tá? Da localidade, investido pela autoridade judicial ou policial na função de perito legista eventual. Então, aconteceu num cantão de roça um assassinato, um tiroteio. Não tem ML, pode ser um médico lá daquela localidade, qualquer médico. Desde que o juiz, ou se não a polícia, tenha concedido lá a permissão, entendeu? Então, olha só, morte não natural em localidades com IML, o médico legista, qualquer que tenha sido o tempo entre o evento violento e a morte. Em localidades sem IML, qualquer médico da localidade ou outro profissional investido pela autoridade judicial ou policial na função de perito legista eventual, qualquer que tenha sido o tempo decorrido entre o evento violento e a morte. Aí existem a classificação da morte violenta, que é a morte por causa externa, homicídio, suicídio, acidente, trauma, etc. E causas suspeitas, que são circunstâncias em que há possibilidade de agente externo. Então, no caso, se você suspeita que, por exemplo, houve um envenenamento, né? Então, isso, no caso, seria a morte suspeita. Olha só, no artigo 6 fala, ó, por morte por causa suspeita, entende-se aquela morte na qual o médico tem fundamentada suspeita de que possa ter sido decorrente de causa externa. Por exemplo, homicídio, suicídio, acidente. Homicídio se encaixa, por exemplo, no caso que eu falei do envenenamento. Aí tá, levantada a suspeita de que trata o caput, sei lá, o médico deverá elaborar relatório direcionado à autoridade judicial
no qual fornecerá sua identificação e meio hábil de contato e justificará os motivos que o levaram a crer que possa se tratar de morte por causa externa, indicando os sinais físicos encontrados no cadáver e ou as circunstâncias e ou dados dos históricos do falecido que o levaram a essa conclusão, tá? Aí tem mais aqui, ó. A morte súbita por si só, sem outros elementos que levam à suspeita de causa externa, não é suficiente para caracterizar a morte como causa suspeita. Então, se o paciente supõe-se que ele morreu assim do nada, ela não é prova fundamental para que você deve suspeitar de que houve morte por causa externa, por um agente externo. Você tem que ter provas e escrever bonitinho que comprovem que as suas suspeitas talvez estejam corretas, né? Fica vedado, fica proibido recusa de fornecimento de declaração de óbito sobre a alegação genérica de morte de causa suspeita por intoxicação exógena, se não houver elementos que possam fundamentar essa suspeita. Caso aqui fala o seguinte: paciente, ele fez uso, sei lá, de alguma droga exógena. Aí ele veio e morreu por causa disso. Não quero emitir a declaração de óbito. Já falei, não existe isso. Você deve emitir a declaração de óbito, tá? E quais são as classificações do tipo de morte violenta? Foi porque eu falei: homicídio, qualquer meio, tá? Suicídio, enforcamento, arma de fogo, intoxicação, precipitação, acidente de trânsito, no caso seja motorista, pedestre ou passageiro, tá? Acidente de trabalho, seja queda, esmagamento, eletrocução, afogamento, acidentes, queimaduras extensas, intoxicação medicamentosa, química, alimentar, morte suspeita, morte em custódia, no caso de presídios, delegacias, vai ser isso vai ser o IML você manda lá para o IML, né? Encontro de cadáver sem testemunha, aborto criminoso, sequela de causa externa, tudo isso são mortes violentas, tá? Por algum motivo se passou pela sua cabeça de você não querer encaminhar para o IML. O que vai acontecer? Jurídico. É crime de omissão, tá? Prevaricação, ou seja, você está descumprindo uma obrigação. Falsa perícia e processo ético no CRM. Isso jurídico. Investigativas. Perda de evidências forenses, né? Porque se houve, dependendo do tempo, né? A gente não sei explicar isso não, mas na minha cabeça faz sentido. Para vocês também. Impossibilidade de esclarecer o crime e comprometimento de inquérito policial. Epidemiológico. Dados imprecisos sobre causas externas, subnotificação de violências, planejamento inadequado de políticas. Aí, quais são os erros mais comuns no preenchimento da DO, gente? Termos inespecíficos: parada cardiorrespiratória, insuficiência múltipla, morte súbita. Gente, isso você não deve, porque lá na DO tá lá, obviamente, as causas que você deve colocar. Parada cardiorrespiratória é genérico. Todo paciente, não importa a doença que ele tenha, quando ele morre, ele vai ter a parada do coração. Então, é um termo que não se encaixa. Por exemplo, falência múltipla de órgãos. O paciente ele morre, todos os órgãos vão morrer. Então, são termos genéricos. Entende por que não pode ser colocado isso como causa da morte do paciente? Então, termos inespecíficos não se deve colocar, tá? Inverter a ordem na sequência, porque tem uns certos. Na hora que você for preencher a DO, tem as sequências da morte, das causas que você deve fazer. Omissão, então, às vezes, tem campos obrigatórios que devem ser preenchidos, você acaba deixando vazio. Não especificar o tempo também. A abreviação, gente, não pode abreviar, tá? Não se abrevie na declaração de óbito. Aí a gente tem alguns casos especiais aqui que eu vou falar. Por exemplo, ó,
O médico do serviço público, médico do SUS, emite DO para paciente que morreu sem assistência médica. Posteriormente, por denúncias, surge suspeita de que se tratava de envenenamento. Quais as consequências legais e éticas para esse médico, depois de ter assinado a DO? Então, assim, ao constatar o óbito e emitir a DO, eu tive que pausar aqui. Ao constatar o óbito e emitir a DO, o médico deve proceder a um cuidadoso exame externo do cadáver, a fim de afastar qualquer possibilidade de causa externa. Como o médico ele não acompanhou o paciente e não recebeu informações sobre essa suspeita, ele não suspeitou que houve um envenenamento, por exemplo, não tendo, portanto, certeza da causa básica do óbito, ele deverá anotar na variável causa óbito sem assistência médica. Mesmo se houver exumação ou denúncia de envenenamento e vier ser comprovada que realmente houve um envenenamento, o médico ele vai ser isento de qualquer responsabilidade perante a justiça se tiver anotado. Então, assim, não está na DO. Então, assim, ele foi lá, analisou e escreveu lá: não há sinais externos de violência. Então, ele não vai sofrer nenhum processo jurídico, entendeu? Agora, se houve sinais externos e ele não relatou isso, aí já vai dar uma complicação, entendeu? Eu acho que eu expliquei muito mal essa parte, mas peço perdão. Outro, óbito ocorrido em ambulância com médico. Quem deve fornecer a DO? Isso aí já é um pouquinho mais complicado, porque olha só. Nunca mandem, tá? Uma ambulância, seja da UBS, a UCA. Peraí, eu acho que tá. Achei que tinha gente me chamando. Sem examinar o paciente, tá? Ambulância. Ambulância. Tá tentando ler aqui. Não transporta cadáver externo. Então, assim, entenda, a ambulância, ela é como se fosse um hospital que anda. Então, tudo que se aplica no hospital vai se aplicar na ambulância. Então, se o paciente morreu na ambulância e quem estava prestando assistência médica era o médico que estava lá dentro, que seja ele que vai emitir a DO. Então, deixa eu ler aqui, vamos ler, ó. A responsabilidade do médico que atua em serviços de transporte, remoção e emergência, quando mesmo dá o primeiro atendimento ao paciente, equipara-se à do médico em ambiente hospitalar. Portanto, se a pessoa vier a falecer, caberá ao médico da ambulância a emitir a DO, foi o que a gente falou. Se for causa natural, né? Se existirem informações suficientes para tal. Se agora for causa externa, aí ao chegar no hospital, o corpo deve ser encaminhado para ML, tá? Outro caso: paciente chega ao pronto-socorro e em seguida tem parada cardíaca. Aí você vai lá, inicia as manobras lá de ressuscitação, o RCP, e infelizmente não teve sucesso. O médico é obrigado a fornecer a DO? Se ele é obrigado, como proceder com relação à causa da morte? Então é o seguinte: primeiro, você deve verificar se houve morte natural ou não. Se a causa for externa, o corpo deve ser encaminhado para o ML. Agora, se for morte natural, o médico ele deve esgotar todas as possibilidades para formular hipótese diagnóstica, inclusive com anamnese e história colhida com familiares. Caso persista na dúvida e na localidade exista o SVO, então o corpo deve ser encaminhado para o SVO. Caso contrário, o médico deve emitir a DO, esclarecendo que a causa da morte é desconhecida. No caso que eu diga assim, se na localidade não tiver SVO. Se não tiver SVO, é o médico do SUS. Se não tiver o médico do SUS, aí é qualquer médico. O outro casinho aqui tem 1, 2, 3. São 3. Paciente idoso, vítima de queda de escada, sofre fratura do fêmur e é internado submetido à cirurgia.
Evolui adequadamente, mas adquire infecção hospitalar, vindo a falecer 12 dias depois por bronquipneumonia. Quem deve fornecer a DO e o que deve ser anotado em relação à causa da morte? Gente, ele morreu do quê? Broncopneumonia. Mas foi a broncopneumonia que fez com que ele fosse parar no hospital? Não foi. Foi o quê? Foi a queda da escada. Ele foi lá e fraturou o fêmur. Então, isso é o quê? É um acidente, é um trauma. E a gente sabe que isso é causa externa. Então, isso a gente vai enviar o corpo para o ML. Então, olha só. Segundo a definição, óbito por causa externa é aquela que ocorre em consequência direta ou indireta de um evento lesivo, ou seja, acidental, não acidental ou de intenção indeterminada. Ou seja, decorre de uma lesão provocada por violência. Qualquer que seja o tempo decorrido entre o evento e o óbito. Então, o fato de ter havido internação e cirurgia e o óbito ter ocorrido 12 dias depois não interrompe essa cadeia. Portanto, você deve encaminhar o corpo para o IML e a ADO vai ser emitida pelo médico legista, tá? Aí, peças anatômicas eu já havia falado. Em que situações não emitir ADO também já falei. E o que o médico deve fazer? Preencher os dados de identificação com base em um documento da pessoa falecida, tá? Na ausência do documento, caberá à autoridade policial proceder ao reconhecimento do cadáver, registrar os dados na DO, sempre com letra legível, evitar não, proibido fazer abreviações, tá? Ou rasuras. Registrar as causas da morte obedecendo ao disposto nas regras internacionais, anotando preferencialmente apenas um diagnóstico por linha e o tempo aproximado entre o início da doença e a morte. Na Clara, como assim? Gente, pesquisa aí para vocês verem a declaração de óbito que vocês vão entender o que eu tô falando aqui. E por último, revisar se todos os campos estão preenchidos corretamente antes de assinar a DO. E uma nota aqui. O médico deve examinar e constatar o óbito. Poderá ser cobrado. Ah, não, isso aí eu já li, já falei também. É isso, gente. Eu acho que eu falei pra caramba, 42 minutos. Estou com minha garganta sequíssima. Não sei se ajudou. Espero ter ajudado. Qualquer dúvidas, me fala, me manda uma mensagem, deixa nos comentários aí. Curte o vídeo que me motiva, se inscreva aí também. E se vocês quiserem, eu gravo um vídeo à parte de como preencher a DO, tá bom? E é isso. Um grande beijo e até a próxima.